tema um pouco mais longo, que eu proponho tratar com vocês nesta manhã é: o que se espera daqueles que foram justificados pela graça? Nota que não é uma pergunta, é uma afirmação. O que se espera é daqueles que foram justificados pela triunfante graça de Deus, é uma vida de obediência. Para quem quiser ter acesso à palestra de forma completa, eu recomendo esse livro meu, Teologia Sistemática, um resumo do maior, está disponível nas edições da Nova. Então, no capítulo 6, você tem a palestra completa com uma bibliografia, notas de rodapé, e você pode ter acesso a ela depois. Então, hoje nós vamos tratar desse tema: o que se espera daqueles que foram justificados pela graça, uma vida de obediência. Eu queria começar lendo 2 textos bíblicos. Eu não vou expô-los. Opa, avançou um pouquinho e voltou. Não vou expor esses textos bíblicos, mas eles vão servir de baliza para tudo que vem adiante. O primeiro texto vem de Mateus 4, 17, e outro texto é de Filipenses 2, 12 e 13. Eu estou lendo aí a tradução Almeida 21 da Vida Nova. O primeiro texto, a gente aprende da boca de Jesus, que ele diz: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E o apóstolo Paulo, na sua carta mais amável, talvez a carta mais bonita, por assim dizer, do Novo Testamento, né? Paulo não tem uma palavra de correção pesada, né? Ele simplesmente mediu uma situação com 2 irmãs da igreja de Filipos, mas parece que é uma situação muito mais simples do que o que ele enfrenta, por exemplo, enfrentou em Corinto, Gálatas. A carta é muito bonita. Ele diz o seguinte: presta atenção no paradoxo que tem nesse texto. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Ok? Realizai a vossa salvação com temor e tremor. Só que Paulo não para aí, ele continua: porque Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar mais uma vez e daí a gente segue nosso estudo de agora de manhã. Senhor Deus, ilumina nossa mente nesta manhã, ajuda-nos, ó Deus, a checar escritura com escritura, ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida realmente firmada na Tua Palavra, na Tua Santa Palavra, que dá direção para nós. Nós imploramos isso em nome de Jesus, nosso único Salvador. Amém. Primeiro ponto, então, antes de tratar especialmente da vida de obediência cristã, o perigo. Opa! Agora não foi eu que fiz a trabalhar. Então, vamos lá, vamos continuar ainda. Eu queria, nesse primeiro ponto, tratar do perigo do cristianismo nominal. A reforma protestante do século XVI, ela redescobriu a doutrina da justificação. Durante muito tempo, essa doutrina, importante para a fé, esteve perdida. Na tradição católica principal da Idade Média, ainda que se falasse da graça de Deus, da operação bondosa de Deus em redimir pecadores, a noção que se tinha da justificação era confundida com a santificação. E a ideia que se tinha é que um crente se fazia justo diante de Deus na medida que ele frequentava a sua comunidade, na medida que ele recebia a graça mediada pelos vários sacramentos dados naquela comunidade na Idade Média. A ideia da justificação na Idade Média é que o crente se torna justo na medida que ele recebe graça dada pelos sacramentos. Nada mais longe do que a Sagrada Escritura ensinava, e quem tem aí o grande mérito de ter redescoberto essa doutrina foi Martinho Lutero, por meio dos seus estudos em Gálatas, em Romanos, Salmos, Hebreus. Em algum momento ele vai dizer que enquanto ele estudava esses textos, os trapos do papado se soltaram nele. E ele veio a descobrir que a justiça de Deus, e a justificação que procede de Deus, ela não é algo que nós fazemos, ela não é nossa resposta a Deus, não é algo que nós fazemos durante toda a nossa peregrinação nessa vida. Antes, a justiça de Deus nos é conferida num ato gracioso por causa da morte vicária, da morte sacrificial de Cristo no Calvário. Eu não vou desenvolver a doutrina aqui, não é o meu papel, o meu ponto aqui. Na primeira conferência houve uma exposição da doutrina da justificação, mas o que você precisa entender agora é quando o crente coloca a sua fé em Jesus Cristo crucificado, a perfeita justiça de Cristo, a obediência perfeita, a santidade perfeita de Cristo,
ela é imputada, ela é colocada no crente num ato. Então, um homem ou mulher que crê em Jesus Cristo, esse tal já é considerado o mais justo entre os homens e o mais justo entre as mulheres. Esse tal ele é contado agora como o mais santo entre os homens, o mais santo entre as mulheres, não pelos seus méritos, não pelas suas obras, mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é boa nota. Eu não tenho como desenvolver a questão, mas o fato é, se você crê em Jesus, não importa o tamanho da sua fé, você agora é um homem já justo, completamente justo, uma mulher completamente justa. O julgamento vindouro já foi realizado e você já foi absolvido ou absolvida, não pelas suas obras, não por algo que você tenha feito ou deixado de fazer, mas você foi absolvido ou absolvida pelos méritos de Cristo no Calvário. Em síntese, essa é a doutrina da justificação pela graça. Essa é aquela doutrina sintetizada na frase que vem de Gálatas 2:16, que nós fomos justificados pela fé em Cristo. Isso é um ato, ok? Muito importante entender isso. Tudo que vem depois, nós vamos desenvolver um que vem a partir da justificação. Mas um homem ou uma mulher que descansa nos méritos de Jesus, um homem ou uma mulher que se agarra somente à cruz, ao sacrifício de Jesus, esse tal é um homem ou uma mulher completamente justo, completamente reto, completamente santo. Por isso que a Reforma Protestante foi tão revolucionária. Ela literalmente colocou de cabeça para baixo toda a estrutura de méritos, colocou de cabeça para baixo, colocou em xeque, melhor dizendo, a própria igreja na Idade Média. Posto que agora o crente recebe a graça diretamente de Cristo, mediado tão somente pelo ensino e pela pregação da Sagrada Escritura. Ele não precisa de confirmação, não precisa de casamento, não precisa de consagração, não precisa de extrema unção para continuar recebendo a graça que o torne paulatinamente justo e que nunca dê segurança a ele. Não, Paulo captou a mensagem de aqueles que foram justos pela graça e pela fé, são agora homens e mulheres posicionalmente retos e santos diante de Deus. Isso a parte das nossas obras, a parte daquilo que nós somos. Só que com o passar do tempo, tal noção se tornou um mero credo. Principalmente nas igrejas estatais da Alemanha, na Suíça, mesmo na Holanda e na Inglaterra, as pessoas entendiam a doutrina, mas não havia mudança profunda, um comprometimento do âmago nessas pessoas que ouviam essa doutrina semana após semana. Nem sempre os reformados foram mal-humorados como atualmente. Então eu gosto muito de procurar caricaturas dos reformados do século XVI e XVII. Eles tinham as caricaturas legais para debochar de católicos, debochar de anabatistas, etc. e tal, mas às vezes eles eram debochados também. Então tem a caricatura famosa da Igreja Luterana. O pastor luterano está lendo um calhamaço do seu sermão, um tratado teológico, eu imagino talvez sobre justificação pela fé, que é um tema central para os luteranos. As pessoas estão dormindo na igreja, tem gente que está com pessoas até para trás, ressonando pelo jeito. Lembra que os cultos das igrejas alemãs, suíças, eles são elevados, geralmente do lado das igrejas. Então tem uma moça, provavelmente uma empregada doméstica, bem bonita, dormindo ali também, com um tipo de decote, enquanto o pastor está olhando, tem um irmão olhando para o decote daquela irmã, e o pastor lá só olhando o tratado dele ali. Porque é uma caricatura maldosa, mas de certa forma comunica essa ideia de que pessoas entendiam intelectualmente a doutrina, eles conheciam intelectualmente o que é a justificação pela graça, recebida pela fé somente, poderosa, que transformasse a vida dessas pessoas. Em outras palavras, os crentes que frequentavam aquelas igrejas do Estado, na Europa, eles entendiam o dogma, mas eles não tinham entendido o significado mais profundo e o poder daquela doutrina. Eles viviam o que a gente chama de cristianismo nominal. Eu acho que eu entusiasmei aqui, esqueci de passar. Vocês têm como passar para mim? Eu acho que fica melhor. Eu fico mais livre aqui. Muito obrigado. Valeu. Então, outro slide aí já está aí. Eles já estão adiante de mim. Ok. Quais são as características de um cristão nominal? Algumas, até para a gente sondar aqui, a gente tentar olhar para nós mesmos nessa manhã. Uma autoestima exagerada é a primeira característica de um cristão nominal. Ele tem uma visão mais elevada de si mesmo do que de quem ele é de fato. Por assim dizer, né, como minha filha de 14 anos costuma dizer, o cristão nominal se acha. Ele se acha muito bom.
ele se acha importante na estrutura da igreja, da comunidade. Ele supõe, loucamente, que ele é vital para que as coisas, entre aspas, funcionem a contento daquela igreja. Então, uma característica do cristão nominal é que ele tem uma autoestima exagerada, ele tem uma imagem de si mesmo soberba, acima do que convém. Ele também descansa sobre a sua justiça própria. Ele é muito inteligente, ele é muito estudioso, ele já leu a Bíblia tantas vezes, ele é batizado, ele serve nos ministérios da comunidade. Ok, a ideia aqui é que ele, em alguma medida, acha que ele cooperou com os seus atos, com as suas obras, para se tornar justo ou para ser declarado justo. Ele tem a certeza de que ele é tão bom quanto os outros, outra característica do cristão nominal. Agora, preste atenção, principalmente para os mais jovens que já têm pregado sobre eleição, justificação na igreja, e os mais velhos têm ficado com raiva deles. Okay? Isso não aconteceu só com vocês. O cristão nominal repudia o cristianismo verdadeiro. Você pode notar que quando você começa a pregar e ensinar a livre graça de Deus, algumas vezes a resistência principal e mais dura não vem dos mais jovens, mas vem justamente pelas pessoas com mais tempo de vida eclesiástica, não é de vida cristã, mas de vida eclesiástica. Se você notar o que eu já tratei antes, você vai começar a identificar na vida deles os sinais de cristianismo nominal. Eles vão ver a pregação em si da livre graça de Deus como um risco à sua própria segurança pessoal. Então eles vão repudiar o cristianismo verdadeiro. Uma outra marca do cristão nominal é o orgulho espiritual. Ele vai se ver como tendo melhores experiências, como tendo passado mais tempo na igreja. Mais uma vez, ele se acha um pouco mais do que ele é. Então, ele é um fariseu espiritual, alguém muito orgulhoso dos seus feitos, das suas experiências, né? A conversa geralmente é: que experiência você teve com Cristo? Ele é sempre pronto a dizer das suas experiências com um toque de orgulho espiritual. Ele tem uma falsa confiança na segurança da sua salvação. Se você começa a apertar o cristão nominal, ele não descansa apenas nos méritos da obra de Cristo. Ele sempre vai incluir alguma outra ideia no pacote. Olha, eu tenho segurança porque eu estava orando no monte e eu tive uma revelação de Deus ali. Olha, eu estava orando e eu vi um anjo descendo na minha direção. Olha, eu estou muito tempo na igreja, eu tenho me portado como crente. Lembra da parábola do filho pródigo, o filho que fica, né? Ele se porta como aquele que fica. Não, eu me visto bem, me visto de forma modesta, eu canto os hinos do nosso cenário, do nosso novo cântico, nunca me desviei da reta doutrina, etc. e tal. A confiança dele de salvação está depositada em Cristo, na cruz de Cristo, mas algo extra, algo que está fora da cruz de Cristo. Por isso, ele vai usar moralidade, sinais místicos enganosos como o seu teste de certeza de salvação. Em outras palavras, esses cristãos nominais vivem uma graça barata que não é graça salvadora. Se Martinho Lutero redescobriu a doutrina da justificação pela graça no século XVI, foi um outro luterano, Dietrich Bonhoeffer, morreu com 39 anos, morto aí pelo nazismo, faltando 10 dias para acabar a Segunda Guerra Mundial, foi enforcado porque ele resistiu ao nazismo. Ele escreveu um livro importantíssimo. Eu julgo que talvez seja o mais importante livro sobre discipulado escrito na história da igreja para tratar do cristianismo nominal. O livro dele inteiro é uma exposição das bem-aventuranças de Mateus 10, um ataque concentrado na noção do cristianismo nominal. Bonhoeffer vai dizer o seguinte, logo no começo do livro dele, olha as palavras dele, duras, precisas e também bonitas. Graça barata significa a justificação dos pecados e não do pecador. A graça barata é a graça que nós dispensamos de nós mesmos. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Isso é o cristianismo nominal. O cristianismo nominal, na verdade, se contenta com muito pouco. E, obviamente, acaba criando sérios problemas numa igreja que quer ser bíblica. Por quê? Indo adiante aí, porque a graça barata é inimiga mortal da igreja. A graça barata, como a gente vai ver no final, mina o culto da igreja, mina a pregação, mina a evangelização. A graça barata só causa problemas, e problemas muito sérios para a comunidade cristã. Portanto, deve-se lutar também hoje contra a graça barata. E o grande problema aqui das igrejas da Europa
E a gente vê isso na situação da igreja na Inglaterra, norte da Itália, também em Portugal, Espanha, que são campos missionários, França, é que entre Lutero e Bonhoeffer, a igreja na Europa, as igrejas estatais na Europa, também reformadas, elas não tinham um ensino, uma estratégia pastoral para lidar com a graça barata. Elas foram incapazes de vencer essa doença espiritual. Mas a cura para o cristianismo nominal é a compreensão bíblica do que vem a ser verdadeira conversão. E antes de avançar para o segundo ponto, eu só queria deixar claro o significado de palavras aqui. Geralmente nós tratamos as palavras conversão e salvação como pontos que ocorreram em algum momento da nossa história. Então nós vamos dizer alguma coisa do tipo: eu fui salvo, ou eu me converti, ou eu fui convertido, como se salvação e conversão fossem palavras de significado estrito, ligadas a um ato ocorrido em nosso passado. Nada mais enganoso. As duas palavras são de sentido lato. Toda a vida cristã é salvação. Tudo que nós recebemos é salvação. Por isso que Paulo pode dizer: efetuar a nossa salvação sem correr em salvação pelas obras, a primeira sentença de Filipenses 2. Toda a nossa vida cristã, todas as graças que recebemos, eu vou detalhar algumas delas daqui a pouco, elas são salvação. Então, precisamente, nós precisamos dizer: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo. E conversão, e a gente vai tratar agora no segundo ponto do que vem a ser conversão, também é a palavra lata, que significa eu me converti, eu estou me convertendo, eu me converterei. Em outras palavras, toda a vida cristã é uma vida de conversão. De um aspecto, então, tudo que nós recebemos em toda a nossa vida é salvação do processo do Senhor. Do outro lado, nossa vida inteira é uma resposta de conversão diária a tamanha graça recebida. Imagino que alguns devem ter se assustado, um monte de perguntas, de pontos de interrogação. Vamos tentar desenvolver esse ponto então. Minha segunda ponto a desenvolver aqui é a compreensão bíblica do que é a conversão. Antes de tratar propriamente dela, alguns pontos importantes para balizar a conversa. A salvação pelas obras tem que ser repudiada a todo custo. A tradição evangélica é evangélica porque ela privilegia a salvação pela graça, exclusivamente pela graça, somente pela graça. Ou, como se dizia no passado, de forma tão bonita, pela livre graça de Deus. Nós precisamos repudiar a salvação pelas obras. Todo mérito tem que ser colocado para fora do nosso quadro de referência. Em todo o tempo nós somos salvos pela graça. E o antídoto para manter a ênfase da salvação pela graça é lembrar que nós somos salvos pela graça soberana de Deus. É Ele que soberanamente nos escolhe, é Ele que soberanamente derrama sobre nós o seu Espírito, é Ele que soberanamente infunde fé e arrependimento em nossos corações. Nós não fazemos nada. De um lado, Ele faz tudo, e esse ensino destrói toda a noção de salvação pelas obras. Simplesmente a noção de salvação pelas obras é impingida quando é destacada a noção da graça soberana de Deus. E a gente precisa sempre lembrar: Deus não escolhe os médicos, Deus não escolhe os sãos, Deus escolhe os pobres, os fracos, os que nada são, para que Ele receba toda a glória. Ou como o São Francisco de Assis, tem uma igreja franciscana aqui perto, como ele ensinou na Idade Média, no século XIII. Um monge vira para ele, um monge jovem, e pergunta: por que Deus escolheu você? E o santo medieval diz: não sei. E coçou a tonsura dele: não sei. Isso está oculto em Deus. Aí o monge insiste: tem que ter alguma razão por que Deus te escolheu. Aí Francisco pensa e diz: bom, talvez Deus tenha me escolhido porque não havia pecador pior do que ele. Bem bíblica a resposta dele. Deus escolhe os doentes, Deus escolhe os fracos. A graça é dada soberanamente, livremente, para atrair os piores pecadores para Deus. Mas, para nós evitarmos a graça barata, a gente tem que enfatizar do outro lado a nossa resposta a tamanha graça recebida, que é a conversão e a conversão diária. E os dois aspectos têm que andar juntos na nossa pregação, no nosso ensino, na nossa vida cristã, mesmo no nosso culto. O lado divino é a causa suprema da salvação, porém o lado humano também é real, a nossa resposta humana também é real. Para que a gente experimente o poder do Evangelho, a doutrina da justificação pela graça,
precisa ser considerada juntamente com o processo de conversão, fé e arrependimento, que são a nossa resposta ao que Deus está fazendo, presta atenção, de maneira poderosa dentro de nós, por meio do Espírito Santo. Para começar a deixar mais claro o ponto aqui, um homem ou uma mulher só pode dizer que foi justificado sola gratia, sola fide, se ele demonstra isso por meio de uma transformação que é interna e que começa a aparentar externamente para outras pessoas. Para citar o hino tão bonito que foi cantado aqui, baseado em João, no Evangelho de João, aquele que ama Cristo guarda os seus mandamentos. É assim que a gente começa a saber que um homem é justificado pela graça, uma mulher é justificada pela graça, de fato. Em linguagem teológica, Deus é a causa primária, mas essa causa primária, Deus, ele opera por meio das causas secundárias. Deus, como causa primária, opera a salvação em nós. Mas, por outro lado, o gráfico não estoura. Desse lado aqui, acho que está melhor de ver o gráfico. Vamos pensar no iceberg, ok? Na ponta de cima, ponta visível, a ponta menor, lembra? Tá? É o que nós esperamos ver em homens e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus. A resposta deles à graça recebida. Na parte de baixo, e lembra que no iceberg, a parte de baixo é a parte maior daquele bloco de gelo, e é aquela parte maior que danifica os navios no Atlântico. Na parte de baixo, oculta, é o que Deus faz e que nos leva a respondê-lo por meio da graça. Então vamos olhar por baixo, começar por baixo então. O que Deus faz antes, durante e depois desse processo que a gente chama de salvação? Ele nos chama e nos atrai a si mesmo por meio do seu Espírito. Ele nos regenera, ele implanta uma nova natureza no nosso coração. Ele, ao nos conceder seu Espírito, ele renova a imagem com a qual fomos criados em Adão e que nós perdemos o pecado de Adão. Ele nos justifica, ele nos declara justos, ele nos adota em sua família. E aqui, a adoção é outra doutrina desafiadora, pouco considerada em nosso meio. Pensa no filme Ben-Hur, um dos grandes filmes de Hollywood, um dos meus filmes prediletos. Ben-Hur, ele é adotado pelo cônsul romano, porque o cônsul foi salvo pelo Ben-Hur depois da batalha naval. Em outras palavras, Ben-Hur foi adotado no mundo romano, e o adotado no mundo romano recebeu todos os benefícios legais, tornando o adotado um filho tão legítimo quanto um filho natural, mas ele é adotado porque ele trabalhou, ele salvou aquele cônsul depois da batalha naval. Qual a base da nossa adoção? Por que Deus nos torna filhos? Porque nós recebemos Cristo pela fé. Mas o que nos leva a receber Cristo pela fé? A graça triunfante. Deus nos torna filhos porque Ele quer nos tornar seus filhos. Ele nos conta agora como irmãos e irmãs mais jovens de Cristo Jesus. Doutrina lindíssima e pouco trabalhada pela gente. Outro ponto aí que Deus trabalha em nós embaixo, abaixo da superfície: santificação e perseverança. Deus, ao nos regenerar, ao renovar a imagem por qual fomos criados, Ele implanta em nós o desejo da santidade. Uma parábola de um porquinho e cachorrinho. Se você pega um cachorrinho, limpinho, bonitinho, joga ele no chiqueiro, ele vai querer sair dali na hora, ele não aguenta o chiqueiro. Porque a natureza dele, limpeza, ele não gosta do chiqueiro. Agora você tira um porquinho do chiqueiro, dá banho nele, bota perfume naquele porquinho, bota lacina naquele porquinho, ele volta para o chiqueiro. Por quê? Porque é da natureza do porco gostar do chiqueiro. O que acontece abaixo da superfície, com aqueles que são convertidos, aqueles que estão sendo salvos, é que Deus, ao mudar a nossa natureza, nos leva a nos afastar do pecado e da transgressão e da iniquidade. A gente pode voltar a eles e cair em pecados, transgressões e iniquidade, mas porque temos a natureza transformada pela obra do Espírito Santo, nós não permanecemos naquele chiqueiro do qual nós saímos. Nós vamos ter limpeza. Mesmo que a gente caia de novo em pecado, a gente vai se levantar e sair, porque houve uma regeneração. O crente foi regenerado, também santificado. E junto com a santificação, a perseverança. Deus sustenta esse crente até o dia final. Mais uma caricatura da reforma, agora uma caricatura feita por um reformado francês, ele ironiza a morte do católico.
O católico está deitado na cama, o padre está segurando a mão dele e você vê que aquele homem que está na cama está moribundo e o padre está batendo na mão dele. Talvez haja esperança, talvez haja esperança. Na tradição católica, também em algumas tradições pentecostais, o crente não tem segurança desse lado da existência. Isso é um ponto de contato interessante entre a tradição católica e a tradição pentecostal arminiana. A pessoa vive num constante sobressalto dessa existência. Eu estou salvo, eu posso cair da salvação, mas ainda que o crente verdadeiro possa ter essas dúvidas, ele não cairá, porque Deus vela por ele, Deus o sustenta. É muito interessante você ler os Salmos e prestar atenção na repetição de expressões como fidelidade e misericórdia e amor fiel. A ideia é que Deus, por sua livre graça, nos atraiu a si mesmo, e Ele é fiel a si mesmo, não a nós, isso é um ponto importante, mas Ele é fiel a si mesmo, a graça que Ele derramou sobre nós, e Ele vela pelos seus, Ele sustenta os seus em toda a peregrinação. Por isso, toda ideia de insegurança ou medo de uma perda final, mesmo depois de ter perseverado a vida cristã, ele é afastada pela doutrina bíblica da graça. Então, embaixo, o que Deus opera naqueles que são salvos. Agora, na superfície, que todos podem ver, o que nós esperamos encontrar naqueles que são atingidos pela graça? Uma vida de conversão. E essa conversão é desdobrada em duas palavrinhas que eu quero desenvolver com vocês daqui a pouco: arrependimento e fé. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, a parte baixa ali, eles agora vão ter uma vida diária de conversão constante. A sua fé é renovada diariamente pela graça de Deus. Diariamente o crente se arrepende, se quebranta do seu pecado e das suas falhas. Os dois lados caminhando juntos. Parte baixa, o que Deus faz? Que algumas vezes está oculto para nós. A parte de cima, o que nós esperamos ver naqueles, ou entre nós, que temos sido alcançados pela graça triunfante de Deus. Avançando no slide, então, pensando no lado divino da salvação, que é a ação da livre graça de Deus. Nós temos então eleição, chamada eficaz, regeneração, justificação, adoção, santificação, preservação, perseverança e a glorificação final. É interessante que Paulo, em Romanos 8, 29, trata o crente como já glorificado. Está no pretérito a palavra ali, glorificou. Não sei se você consegue entender isso, ou alcançar isso. Se você está sentado, parafraseando C.S. Lewis, né? Se você está sentado do lado de um crente, ou de uma crente, de alguém que crê somente na cruz de Cristo, você está sentado do lado de um homem ou da mulher que já está ressuscitado com Cristo, já está glorificado. Isso infunde em nós a certeza de triunfo, uma segurança que é inquebrantável. Por isso que o cristão verdadeiro não teme a morte, não teme o martírio. Quando ISIS mata aqueles coptas lá no Egito, se você sabe, é dada a opção para o cristão copta ele renunciar à fé cristã e abraçar o Islã. Se ele fizer isso, ele é morto. Aqueles coptas, todos de laranja, foram executados numa praia no Egito, nenhum deles abriu mão da fé cristã. Como é que aqueles homens marcharam para a morte sem nem piscar? Por causa dessa segurança de que eles já são homens ressuscitados com Cristo. Isso é evangelho. Isso é boa nova. E nós traímos essa mensagem bonita quando a gente não ensina isso, nossas comunidades, a gente não infunde isso entre os nossas convicções. Do outro lado, o lado humano, nossa resposta envolve a conversão. Como eu já expliquei, toda a nossa vida cristã agora é uma vida de conversão em resposta ao que Deus deu para a gente. E essa conversão implica uma vida de fé, de arrependimento e uma seguida vida de batalha espiritual constante contra o mundo, a carne e o diabo. Então, se de um lado eu posso dizer assim, Deus faz tudo. Deus que concede toda a graça e todos os dons da graça por meio de Cristo para nós. Do outro lado, entre aspas, a nossa parte é viver uma vida de conversão diária, dada a tão grande graça que nós recebemos. Não sei se vai ficando claro aqui. Não sei se vai ficando claro para vocês aqui. Obrigado. Num aspecto, Deus é que faz tudo. Do outro aspecto, quando eu falo de nossa parte aqui, eu não estou querendo dizer que nós ajudamos Deus em alguma medida. Longe disso. O que eu estou querendo dizer
é que nós respondemos alegremente o que Deus fez em nós e por nós, vivendo uma vida de conversão que se reflete numa vida de fé, de arrependimento e de nova obediência diárias. Vamos correr um pouquinho aqui. O que vai ser conversão, então? Conversão dos efeitos da regeneração. A regeneração, como eu já expliquei há pouco, você pode consultar uma boa teologia sistemática para tentar desenvolver um pouco mais o ponto aqui, é aquela obra do Espírito Santo que é dada e que, junto com o chamado eficaz, ele renova a nossa imagem, a imagem que nós fomos criados e que nós perdemos na queda de Adão. Nesse sentido, a regeneração é a base da conversão. Um homem e uma mulher só podem viver uma vida de conversão diária porque foi regenerado pela obra do Espírito Santo. Nesse sentido, a regeneração é uma obra espiritual. É algo que nós experimentamos, é algo que é da nossa experiência, sermos regenerados, mas isso é algo que Deus faz. Então, de um lado, nós podemos buscar a conversão diária, porque nós somos regenerados. Um homem ou mulher que não foi regenerado, ele não tem como buscar a conversão diária, posto que ele não tem implantado em si mesmo esses sinais da nova criação de Deus, como diz 2 Coríntios, capítulo 5. Presta atenção, a conversão não é uma mera reforma exterior. Eu, particularmente, pelos criado adolescência em igrejas muito legalistas, muito tradicionais, eu não me impressiono com os sinais exteriores, muito menos Deus. A conversão não é algo meramente exterior, a conversão é algo interno, do coração. Deus não fica impressionado com roupas, vestuário, cortes de cabelo, se usa ou não usa maquiagem, etc. e tal. A conversão genuína é uma transformação interna do coração, uma mudança que ocorre dentro de nós. A conversão é largar o mal e mudar de direção na vida, do pecado para Deus. Num aspecto mais profundo, a conversão é a mudança dos pensamentos, desejos e emoções do coração, da cobiça e prazeres carnais e pecaminosos para as coisas santas, do poder de Satanás, ou de ter vivido no império de Satanás para viver agora no reino de Deus. Um aspecto importante da conversão é a humilhação com um espírito de quebrantamento diário. Irmãos e irmãs, se uma marca do cristão nominal é orgulho, a marca do cristão verdadeiro é o espírito quebrantado e humilde. E nada ajuda mais a te entender esse ponto do que meditar no que vem a ser conversão de fato. Um crente orgulhoso é uma contradição de termos. Um crente orgulhoso entendeu que é salvação pela graça. Ele acha que, em alguma medida, o cumprimento da lei, sua justiça própria, coopera com Deus para ele ter um novo status. Ele engano e não entendeu nada da mensagem bíblica que ele se porta assim. As exigências santas de Deus, da profundidade do pecado humano, na conversão, são mostradas ao pecador para destruir todos os vestígios de orgulho e justiça própria. A oração de um crente de fato convertido é: ó Cristo, filho de Davi, tem nada em si mesmo. Ele não tinha nada para barganhar com Deus, com Cristo. Tudo que ele tem, lembra da parte de baixo do iceberg? Chamada, regeneração, justificação, adoção, perseverança, santificação. Tudo que ele tem é dado graciosamente por Deus. E se ele se volta para Deus, lembra de Filipenses, é porque Deus infundiu nele o querer e também o fazer na conversão. Segundo ponto, então, conversão, pensa assim, conversão é tipo um guarda-chuva, da grande palavra aqui. Embaixo dessa grande palavra, conversão, você então tem agora fé, arrependimento e a nova obediência. Ok, o que vem a ser fé? O breve catecismo do Westminster, na questão 86, diz que a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho, como Cristo nos é oferecido no Evangelho. Também não tenho tempo para desenvolver toda a resposta, que é muito bonita e rica, mas eu queria destacar alguns pontos importantes aí. Fé é basicamente receber e confiar. Esse é um ponto importante. E receber e confiar em Jesus, nota a ênfase final da pergunta do catecismo, como dado no Evangelho. O Jesus teologia da prosperidade não salva, o Jesus guru não salva, o Jesus das seitas não salva. O único Jesus que nos salva é aquele que nos é dado na Sagrada Escritura, que nós recebemos e aprendemos dele somente na Sagrada Escritura.
a única revelação confiável sobre quem é Jesus. Então, a fé é receber e confiar em Jesus Cristo como revelado na Escritura. João capítulo 7 tem uma passagem bem sugestiva. Jesus diz que quem crer nele, como diz a Escritura, do seu interior brotará o rio de água viva. E o texto arremata dizendo que Jesus falava do Espírito Santo que haveria de vir na sua morte ou na sua glorificação. Qual é o ponto para nós aqui? Nós temos experimentado o rio de água viva em nossas vidas? Será que nós podemos dizer que nós temos experimentado o Espírito Santo operando com poder em nossas vidas? Se não, por quê? Porque talvez nós não estejamos crendo em Jesus, como diz a Escritura. Então nós temos que receber e confiar em Jesus Cristo. Num aspecto, e aqui eu sempre lembro do meu professor de teologia, ele dizia que a fé pode ser comparada ao enfermo tomando um remédio, que o médico receitou, ou um mendigo estendendo suas mãos para receber uma oferta. A fé, então, não é o fundamento da salvação, é simplesmente o meio de receber salvação. Não há mérito nenhum de um doente estender a mão para receber uma drágia, um comprimido. Não há mérito nenhum em você distribuir sopa e manta para um mendigo de madrugada, ele receber a mão para receber, para tomar aquela sopa ou aquela manta. O mérito está em quem dá. A fé, então, é o meio pelo qual nós recebemos a graça, nunca o fundamento da graça. E nesse sentido, aceito os neopentecostais a ideia da prosperidade profundamente antibíblica e doentia, posto que sugere-se que quanto maior a fé, mais possibilidades de crescimento espiritual, de vitória, etc., aquela pessoa tem. Mais antibíblico do que isso é impossível. E a gente vai ver isso já já. Então, a fé é o meio para receber a salvação. Do outro lado, o meio que nos dá a salvação é a morte de Cristo. Opa, obrigado, valeu. É a morte de Cristo no Calvário. É por meio de Cristo sua justiça, é por meio de Cristo que a justiça, ou por meio do sacrifício de Cristo, é que a justiça de Cristo é imputada em nossa conta. Então, num aspecto muito sério, o fundamento da nossa salvação, da nossa justificação, é exclusivamente a graça de Deus em Cristo. A fé é o meio que Deus estabeleceu pelo qual a gente vai receber a graça. E a fé não é nada nesse aspecto. A fé é autodenúncia. A fé é o reconhecimento que eu não tenho nada para barganhar com Deus. Lembra? A fé é confiar e receber. Se eu estou estendendo as mãos, é porque minha mão está vazia. Se eu estou confiando, é porque eu não tenho nada em mim para barganhar com quem tem tudo, que é Jesus crucificado, morto no meu lugar e no seu lugar. Se a fé fosse a base da justificação, a fé seria uma obra meritória e a mensagem do Evangelho seria, no fim, simplesmente uma versão da justificação pelas obras. Então, num aspecto, igrejas que tentam pregar o Evangelho colocam muita ênfase no poder da decisão da pessoa de aceitar Jesus, decidir por Jesus, que é uma linguagem não bíblica, ou igrejas que colocam muita ênfase no poder da fé, no show da fé. Vocês entendem aí, né? Quem ouviu os outros? Essas igrejas estão retornando à noção medieval de salvação pelas obras. Porque a fé é estender mãos vazias. A fé é receber. A fé é confiar. Cristo crucificado, em fraqueza, tem poder. Nós não temos nada. Lembra do grito do personagem dos evangelhos? Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E aqui um aspecto bem sério. A pessoa pode ser salva mesmo com a fé mais fraca. Um desejo simples que Cristo seja seu Salvador. Pense em Abraão. Abraão é o pai da fé. Quantas vezes Deus teve que renovar seu concerto, sua aliança com Abraão? Lembra? Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 19, 4 vezes pelo menos. Isso significa que a fé de Abraão era forte, robustona? Nadinha. A fé de Abraão era fraca. É pequena. E por isso ele foi considerado pai da fé. O que Abraão faz? Ele chega ao ponto de dizer que Sara era sua irmã, com medo de um rei daquela época. Um rei daquele meio onde ele estava peregrinando. Ele mente para salvar o seu próprio povo, colocando em risco as promessas e o pacto divino. Deus é que tem que intervir e vir a Abimeleque e dar um sonho a Abimeleque para que Abimeleque não cometesse pecado por causa da mentira e da fraqueza de Abraão. Que fé grandona é essa? A gente tem essas frases de efeito, né? Muita fé, muito poder, pouca fé, pouco poder, nenhuma fé, nenhum poder. São só frases de efeito, só clichê. Um aspecto muito importante. Uma fé pequenininha já é suficiente para que uma pessoa receba a graça salvadora.
Parafraseando William Perkins, o grande puritano, até mesmo a fé mais fraca possui dentro de si as sementes da segurança, uma convicção de que as promessas salvadoras de Cristo se aplicam a ela de maneira pessoal. Então, tratando sobre fé aqui é um aspecto da conversão, da nossa resposta à graça recebida. Terceiro ponto aí, arrependimento. O arrependimento nasce da percepção da santidade de Deus, de quão horrível o pecado. No arrependimento, nós somos confrontados com um Deus todo santo, um Deus completamente reto, um Deus que é irado com o pecado, e por isso nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos. Arrependimento é tristeza e revolta consigo mesmo. Eu pequei, eu sou pecador, pequei contra Deus. O arrependimento é um desejo de fugir do pecado e não apenas da penalidade do pecado. Fugir da penalidade do pecado é aquele remorso que Paulo trata em 2 Coríntios, que não produz vida. A pessoa pecou, ela tem medo das consequências do pecado. Ela finge uma mudança meramente externa, uma mudança moral. O verdadeiro arrependimento é um quebrantamento na presença de Deus, posto que o arrependido sabe que ele pecou fundamentalmente contra Deus. Ele ofendeu a majestade, a glória do Deus Criador, do Deus que sustenta a sua criação, do Deus que enviou o único Filho dele, o Filho do amor dele, para ser morto pelos nossos pecados e morto pelos piores pecadores. Então, o arrependimento é um desejo de fugir do pecado e não apenas da penalidade do pecado. O arrependimento é a volta para Deus em dependência para receber libertação do pecado. Arrependimento é remorso pelos pecados passados e determinação de ver para Deus. O resultado, uma vida de arrependimento, uma vida transformada. Nós somos chamados, então, a dia renovarmos nossa fé em Deus, e nossa fé aumenta à medida que a gente estuda e medita a palavra, mas também dia a dia somos chamados a buscar arrependimento diário, um quebrantamento diário, uma volta para Deus diária, por meio do que a gente chama de arrependimento, o Novo Testamento chama de arrependimento. Em outras palavras, aqueles homens e mulheres que estão alcançados pela graça triunfante de Deus, homens e mulheres que têm sido chamados e regenerados, justificados e adotados, santificados, sobre os quais Deus persevera, esses homens e mulheres têm uma vida marcada por conversão diária, e essa conversão diária consiste numa renovação da fé e do arrependimento. Mais uma vez, a nossa conversão diária não muda o amor de Deus. Nossa conversão diária é a resposta grata por tamanha graça recebida. Porque Deus nos deu tudo. O mínimo que a gente pode retribuir é uma vida marcada no poder do Espírito, por conversão, por arrependimento, por fé, dia após dia. No arrependimento inicial, quando a gente é confrontado por Cristo, nossa vida muda, a gente promete abandonar o pecado e obedecer a Deus em todas as coisas. Mas aí, uma vida contínua de arrependimento se segue, em que a gente luta no poder do Espírito, para que essa intenção de buscar Deus se torne realidade. O arrependimento, portanto, junto com a fé, é tanto a experiência inicial da vida cristã, como um processo que dura a vida toda. Mais uma vez, a graça nos é dada, por assim dizer, gratuitamente, para parafrasear Paulo em Romanos 3. Nós não fazemos nada para nos aproximar de Deus, nós não fazemos nada para termos um novo status, sermos reconciliados com Ele por meio de Cristo, mas do outro lado, irmãos e irmãs, a nossa resposta grata, a tamanha graça dada, é uma vida marcada por conversão, por fé e arrependimento. O crente é alguém que dia a dia se arrepende de seus pecados e tem sua fé aumentada ou sua fé alimentada pela graça de Deus, momento após momento. Isso vai desembocar em quê? Terceiro e último ponto, uma vida de obediência radical. Agora, citando Lutero, primeira das suas 95 teses, que criaram celeuma na Europa, né? Foram aquela palhinha que vergou a igreja medieval na Europa do século XVI. A primeira tese diz, presta atenção, não estou ensinando nada novo aqui na tradição reformada ou protestante. A primeira tese diz, ao dizer arrependei-vos, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse arrependimento. Como a gente está distante do Espírito da Reforma, que é o Espírito do Novo Testamento. Ao dizer arrependei-vos, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento.
A conversão é o comprometimento em viver de conformidade com a lei de Deus. E a lei de Deus aqui é resumida de forma bem simples: amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo de forma radical. Essa nova obediência envolve cooperar com o Espírito Santo na mortificação dos velhos hábitos. A gente vai começar a buscar as coisas do alto, que é de cima, e isso vem por meio da meditação na palavra, oração diária, a frequência à igreja, ouvir a pregação, participar da Santa Ceia, ter comunhão com os pecados. Mas no processo, essas atitudes pecaminosas são colocadas de lado e novos hábitos e atitudes de santidade são desenvolvidos na medida que a gente busca a Deus dia após dia. O convertido, então, entra nessa vida de nova obediência sob as ordens de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, siga-me. O cristão, então, dia a dia, nota a ênfase de Jesus, ele vai negar o eu, exaltando a graça de Deus, não suas habilidades naturais, desejando o crescimento do reino, mais do que a riqueza desse mundo ou vantagens pessoais. Ele vai tomar a cruz. E aqui, irmãos e irmãs, a cruz é a cruz mesmo. Não tem como infantilizar, ou brincar, ou espiritualizar a cruz. A cruz é instrumento de morte. E os ouvintes do original de Jesus, e os leitores do primeiro século e segundo século entenderiam que um cristão é chamado para seguir o mesmo caminho de Cristo, que é o caminho da cruz e da morte. Então, tomar a cruz implica paciente e alegremente carregar os fardos e aflições do discipulado. E o cristão, ele é autoconsciente desse fardo e dessa luta diária. O cristão não tem a liberdade para fugir desse conflito com os poderes do mundo, com os poderes da carne e com os poderes satânicos. Ele não tem como fugir como foi colocado pelo Luiz ontem, para sexo, para drogas, para algum tipo de entretenimento que possa tirar o foco dessa caminhada dele. O cristão é autoconsciente de que a vida cristã, desde a existência, é um combate constante. O Novo Testamento é cheio dessas imagens de luta e de guerra para comunicar a vida cristã. Nós somos chamados, então, a negar o eu e tomar a cruz. Estarmos prontos a morrer na medida que caminhamos no discipulado. E, ao mesmo tempo que a gente é chamado a negar o eu e tomar a cruz, a gente é chamado a seguir a Cristo, praticando as virtudes da mansidão, paciência, amor, obediência, por meio da mortificação e da vivificação. Quando a gente pensa em toda essa estrutura, o que Deus faz por nós, em nós, somente pela graça, a nossa resposta de conversão, que implica fé, arrependimento, nova obediência. Quando a gente pensa nessa estrutura, a gente começa a ver que o discípulo cristão, o cristão que se vê como discípulo, ele se percebe como alguém chamado a buscar a conversão diária, vivendo uma vida marcada por constante arrependimento e crescimento na fé, durante toda a sua peregrinação nessa terra, até o dia do descanso eterno. Portanto, ensinar, pregar e aconselhar esse modelo de conversão é a melhor ajuda para aniquilar o cristianismo nominal nas igrejas evangélicas. Algumas implicações práticas para a gente encerrar, eu só vou mencioná-las aqui de passagem. Essa estrutura que eu estou colocando diante de vocês aqui, primeiro, é a resposta bíblica para a ameaça da graça barata e do cristianismo nominal. Não há outra forma de minar esses problemas dentro da igreja, senão pregar o que a Bíblia ensina sobre conversão, fé, arrependimento e obediência radical. Então essa é a resposta bíblica contra o cristianismo nominal e a ameaça da graça barata. Segundo ponto, essa estrutura nos ajuda ou nos dá um modelo de pregação equilibrada sobre a graça. De um lado, Deus faz tudo. Do outro lado, nós precisamos responder. Ou colocando em linguagem paulina lá de Filipenses 2. De um lado, nós temos que trabalhar com temor e tremor para a nossa salvação. Do outro lado, tanto o nosso querer a salvação, como o nosso andar no caminho da salvação procede exclusivamente e totalmente de Deus. De outra forma ainda, nós somos chamados a lutar pela salvação como se tudo dependesse da gente. Mas do outro lado, no fim, tudo depende de Deus, posto que Ele que nos regenera, ou nos chama e nos regenera, Ele que nos justifica, nos adota, nos santifica e tem nos sustentado. Aqui a gente tem um guia para a evangelização pessoal. A evangelização não consiste apenas em chamar decididos para Jesus, ou levar pessoas, entre aspas, a aceitar Jesus. Essa não é uma linguagem do Novo Testamento.
Jesus não aposta, Jesus não é um produto a ser vendido. Antes, o nosso Salvador é colocado diante de homens e mulheres. E é exigido de todo homem e toda mulher que coloque fé e se arrependa em Jesus Cristo. Quem consegue crer e se arrepender em Jesus Cristo? Somente aqueles que têm sido alcançados pelo Espírito Santo, pela graça triunfante. Então, quando a gente começa a evangelizar a partir dessa estrutura, a gente começa a colocar o não cristão, o pecador, aquele que não crê em Jesus ainda, numa encruzilhada. De um lado, se a gente está pregando direitinho o evangelho, o pecador olha para Cristo e diz: Ele é cheio de majestade, eu preciso desse Salvador, eu preciso de Jesus Cristo, eu necessito dele. Do outro lado, se a gente está pregando direitinho o ponto aqui, o pecador vai dizer: eu não consigo crer em Jesus Cristo, quem vai me salvar? Ele levanta as mãos, o Espírito Santo é derramado sobre ele é regenerado, ele consegue agora responder com fé e arrependimento a Jesus Cristo. Isso é verdadeira evangelização. Então, a noção bíblica de conversão, fé e arrependimento é o guia para a evangelização pessoal. A noção bíblica de conversão já é uma igreja composta de convertidos genuínos, de fato, não público misto, em canais espirituais que estão misturados. Antes, a pregação da conversão espanta os crentes chamados carnais que não são crentes. A visão bíblica da conversão espanta os bodes que se misturam com as ovelhas, porque é uma pregação muito elevada e muito dura para aqueles que não são crentes de fato e não descansam em Jesus. E por último, a noção bíblica de conversão renova a adoração individual e comunitária. Irmãos e irmãs, quando a gente entende que a nossa menor movimento em direção a Deus procede dele mesmo, e ele agora nos torna novos homens, novas mulheres, novas criaturas, é impossível adorar ele como nós costumamos adorar. A gente recebeu um puxãozinho de orelha aqui. Como é que foi mesmo? De orelha, negócio aí, tá? Você falou do bom dia aqui? Exatamente. Meus irmãos, quando a gente começa a entender o que Deus fez pela gente e o que nos é dado agora para respondermos a Ele, a gente deve entrar aqui saltando e pulando de alegria, por tamanha graça recebida. Eu vou encerrar com um hino. Não vou cantar em respeito a vocês, a respeito ao mente também. Tem muito vidro aqui, eu não quero voltar com prejuízo lá para São José dos Campos. Eu vou ler primeiro a letra e depois vocês vão escutar o clipe da letra. O hino foi composto por Isaac Waits, a fiel biografia desse homem, talvez um dos grandes hinólogos, aí, um dos grandes especialistas em hinos sacros da história da igreja. Eu vou destacar só 3 estrofes, eu vou escutar 4 estrofes aqui. O hino sintetiza bem esses vários pontos que a gente está tratando agora de manhã. Olha o que o hino diz: ao contemplar a rude cruz, em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. Em nada quero me gloriar, salvo na cruz de dor sem par, humilde sacrificarei tudo que desagrada ao Rei. Olha a última estrofe. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele iria desprezar. Seu grande amor vem requerer, me entrega todo o meu ser. A gente pode dizer amém a isso? Amém.